Crime contra o patrimônio de parente próximo. Você sabia que quando um pai furta um filho furta um pai, ele estará, num primeiro momento, isento de pena? Vamos explorar no vídeo de hoje. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui no nosso canal. Nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo e os seus comentários também são sempre muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui nós temos mais de 200 vídeos tratando de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e prática que ajudam não só aqueles que estão prestando concursos públicos de OAB, mas também na prática, dando detalhes práticos que podem ser bastante úteis. No vídeo de hoje nós vamos tratar acerca dos crimes contra o patrimônio e das relações de parentesco. Isso porque o Código Penal, ele tratou de uma maneira especial os crimes contra o patrimônio para os parentescos muito próximos, por uma questão de preservação da própria família, né? Uma questão de preservação familiar. A partir do artigo 181 do Código Penal, nós temos as chamadas imunidades, imunidade absoluta, imunidade relativa para crimes patrimoniais. Essas imunidades, elas podem simplesmente isentar o réu de pena ou transformar a ação numa ação penal pública condicionada, o que seria uma imunidade relativa, porque aí dependeria da vítima a possibilidade do sujeito ser processado. Né? Então veja, o artigo 181 ele trata da chamada imunidade absoluta, também conhecida como escusa absolutória, dizendo que se o crime contra o patrimônio foi praticado contra ascendente, descendente ou cônjuge, essas três pessoas, ascendente, descendente ou cônjuge, o agente estará isento de pena. Isento de pena, ele não vai receber pena nenhuma. Então, em regra, se o filho furtar o pai, se o pai furtar o filho, ou se o marido praticar um estelionato contra a esposa, ele estará isento de pena. Isso é uma escusa absolutória, como se o legislador dissesse, isso é um problema familiar. Discutam lá entre vocês, resolvam entre vocês. Então, isso pela doutrina é uma causa de extinção da punibilidade, né? Na verdade, a pessoa não poderia ser processada, e se processada, não poderia ser condenada, né? O processo teria que ser extinto, em razão dessa escusa absolutória. Nós vamos ver que há exceções, falarei um pouquinho mais sobre isso. No artigo 182, fala, e sempre relacionado aos crimes contra o patrimônio, né? Fala sobre a imunidade relativa, mudando a relação de parentesco, dizendo que se o crime for praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem juntos, ou ex-cônjuge, a ação se torna pública condicionada à representação. A ação que era pública incondicionada se torna condicionada à representação. Isso é imunidade relativa porque se a vítima não quiser, o agente não será punido. Uma questão também aí de política familiar, ok? Tanto a imunidade absoluta quanto relativa tem exceções, que eu já vou tratar delas. Mas antes eu queria abordar esse tema por conta de uma questão que caiu na OAB e que pode ser muito interessante, não só para a OAB como para concursos e também refletindo um aspecto prático. Vamos dar uma olhada na questão. Então a questão ela caiu aqui no 33º exame unificado, questão de número 2, dizendo o seguinte, ó, Caio, residente no município de São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Então o Caio foi chamado pelo pai para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais, em seu carro, Caio dá carona a Maria, jovem belíssima. Na verdade, não tem por que colocar que ela é belíssima, mas colocar belíssima, que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convencera a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz.
Então, essa Maria é uma chave de cadeia que falou para o Caio, pega lá seu pai e tal, né? Chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno de seu pai para efetuar a subtração, né? Que o furto noturno, né, teria um aumento de pena até. Ao chegar ao local, Caio janta com o pai e o espera adormecer. Quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, um aparelho de som e R$ 2.000. Após encontra-se com Maria no veículo. Ambos se evadem do local e são presos quando chegavam ao município de São Paulo. Já chegando em São Paulo, foram presos. Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, pergunta, Caio, pode ser punido pela conduta praticada e provada? Aprovado? Então, entra nas isenções, na escusa absolutória. B. Maria pode ser punida pela referida conduta? E em caso de oferecimento da denúncia, qual o juízo competente para o processamento da ação penal? Que seria um aspecto processual ali. Então, perceba que aqui é uma questão interessante, porque, na verdade, envolve um terceiro. O Código Penal, ele preserva a família, não os terceiros, porque as questões, condições, circunstâncias pessoais não se comunicam. Então, perceba que o Caio estará isento de pena, sim, de acordo com o artigo 181, é uma escusa absolutória, ele praticou um furto contra o seu pai, não é? Perceba que aqui não fala que o pai é idoso. Se fosse idoso, isso seria uma exceção. Mas não falou. Então, ele teria a escusa absolutória, ele não poderia ser processado. Já a Maria, a jovem belíssima, essa tem que ser processada, porque não tem... O pai do Caio não é o pai da Maria, né? Então, ela não tem a escusa, ela pode ser processada normalmente. No que diz respeito à competência, como muitos dos senhores já sabem, a competência é regida pelo local da consumação, e, em regra, com algumas exceções, mas a consumação se deu em Belo Horizonte, evidentemente, embora ele tenha sido preso em São Paulo e pode ser preso em São Paulo, sem problema, ele pode ser preso fora da comarca da onde se deu os fatos, né? Mas, claro que o expediente todo seria mandado lá para Belo Horizonte, ok? Aliás, um belíssimo horizonte, diga-se de passagem. Vamos lá para a expectativa de resposta, vamos ver o que a OAB pediu aqui. Então, a primeira pergunta, se o Caio pode ser processado? Não, uma vez que incide sobre o caso, a escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso 2º, contrascendente, né, do CP, Código Penal. E a Maria, sim, uma vez que a circunstância relativa a Caio é de caráter pessoal, nos comunicando a ela, artigo 30 do Código Penal. Assim, poderá ser punida pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno. Aqui a OAB errou, né, na colocação, porque, na realidade, o repouso noturno não qualifica o furto, não se trata de uma qualificadora, tá? Quando há o repouso noturno não é qualificado, porque as qualificadoras estão no parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º do artigo 155. Aqui é uma causa de aumento de pena. Podemos chamar de furto majorado, né, de acordo com o parágrafo 1º, mas a OAB chamou de qualificado, enfim, não está correto aqui. Ok? Seguinte. C. O local competente é Belo Horizonte, né, local em que o delito se consumou, conforme a regra do artigo 69, inciso 1º do CPP, e 6º, o local do crime, né, o lugar do crime do Código Penal. Em relação à correção, e aí ele fala da divisão da pontuação, né, leva-se em conta a incidência da escusa absolutória, teria que falar, o artigo 181 teria que falar, a circunstância é de caráter pessoal não se comunica, artigo 30, o artigo 183.2, que fala sobre isso também, que não se comunica a terceiro, né? E Belo Horizonte, o local que se consumou de acordo com o artigo 69 ou 70 do CPP.
P, né? Então, realmente, em termos de pontuação, aqui se alcançaria tranquilamente. Só queria lembrar, então, que o 181 trata das imunidades absolutas, o 182 das imunidades relativas e o 183 das exceções, dizendo que não haverá nenhuma escusa, nem a absolutória, nem a imunidade relativa, se o crime for praticado contra idoso. Então, se for idoso, não tem escusa. E se tiver violência ou grave ameaça, né? Qualquer crime com violência ou grave ameaça é um problema de Estado, aí não teria essas imunidades. E também não se aplica com relação ao terceiro, que é o caso aqui da Maria. Legal? Isso aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.